Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35. Quem achou, diz amém. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35, abra sua Bíblia e fique com a Bíblia aberta, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Amém, igreja? Pai, vem ministrar as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Eu sou apenas um mensageiro desta palavra. Que o Senhor venha falar a cada vida e a cada coração aqui esta noite. E que todo espírito contrário, Pai, à proclamação da Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra chegue aos corações e tenta roubar a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, e que mais uma vez, Pai, o Teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, eu creio que você já ouviu esta palavra algumas vezes. Mas, meus queridos irmãos, Deus sempre tem algo novo para nossas vidas, e Deus sempre quer falar algo novo aos nossos corações. Antes de nós chegarmos no texto que nós lemos, o texto propriamente dito, eu quero só trazer aqui algumas observações para os meus irmãos, para que a gente possa contextualizar aquilo que nós vamos ver aqui esta noite. Porque uma mensagem, irmãos, sempre é importante a gente ver o contexto, né, aquilo que o pretexto que vem antes do texto e o pós-texto, aquilo que ocorreu depois daquele texto que nós estamos meditando, para a gente ter uma compreensão completa. Quando a gente olha para o livro de Marcos, irmãos, nós vamos ver que até o capítulo 4, o Senhor fez vários milagres, irmãos. Foram milagres, do capítulo 1 até o 4, foram muitos milagres. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou o endemoniado de Cafarnaum, ele cura um leproso, ele cura outro paralítico em Cafarnaum, ele também, irmãos, cura aquele homem que tinha a mão mirrada. E aí há esses milagres extraordinários feitos pelo Senhor Jesus. E aí, meus queridos e amados irmãos, obrigado, Geraldo. Aí, irmãos, o Senhor Jesus, ele começa a perceber que as pessoas começam a ir atrás dele por causa dos milagres. Onde ele estava, grande multidão estava atrás dele, mas o povo tudo querendo só o milagre. E aí, irmãos, depois do capítulo 4, a gente começa a ver aqui, já Jesus focando mais no ensino. E aqui no capítulo 4, a gente já vê Jesus começando a ensinar através das parábolas, e ele começa a falar do semeador, ele fala da semente, e aí, irmãos, ele fala que os seres humanos, cada um tem um coração como um solo, mas a semente é a mesma. Agora, aonde essa semente cair, dependendo do solo, é que ela vai frutificar ou não vai frutificar. E ele vai ensinando, ele vai falar sobre a parábola da candeia, que ele fala com relação à questão de iluminar, né, de ser luz. Ele fala sobre a parábola da semente, que o reino do céu é como uma semente
que a semente cai ali e repentinamente cresce e sem as pessoas compreenderem, entenderem. Ele vai falar do grão de mostarda com relação à fé, que a fé é tão importante que se for como um grão de mostarda, ela vai fazer grandes efeitos nas nossas vidas. E aí, irmãos, quando ele vai chegar aqui já no capítulo 4, versículo 35, do texto que nós lemos esta noite, aí o texto começa dizendo, no versículo 35, e naquele dia, que dia, irmãos? Esse dia, irmãos, que Jesus passou o dia andando, ensinando, indo até as pessoas, atendendo pessoas, falando, e nesse mesmo dia, e naquele dia, sendo já tarde, porque Jesus passou o dia ensinando, andando, provavelmente no sol quente, e já era tardinha, aí ele toma uma decisão, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Que margem é essa, irmãos? Para outra margem. Nós sabemos pelo texto que eles iam, irmãos, lá para Gadara, porque lá também tinha uma obra para o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles entraram aqui, entraram no barco, né? E também outros barquinhos seguiram ele. A multidão que vinha o acompanhando até agora ficou, porque ninguém poderia seguir Jesus, porque ele estava a pé. Agora, aqueles que tinham barco foram acompanhando o Senhor Jesus, né? É importante a gente falar também, irmãos, com relação a esse texto, que esse grande mar que é falado aqui, né, nesse texto, na realidade era um lago, irmãos, um grande lago, tá certo? De água doce, não era de água salgada. Mas ele era grande. E a gente, irmãos, eu estou querendo, me falhou aqui a mente o nome do lago, irmãos. Mas ele é conhecido na Bíblia, irmãos, por alguns nomes, né? Quando se fala o lago de Genezaré, está falando desse lago. Quando fala do lago ou mar de Tiberíades, está falando do mesmo lago, né? Desse lago que agora, irmãos, eles iam atravessar, tá certo? E aí, irmãos, aqueles pescadores experientes, todos sobem no barco e vão atravessar o barco, e ali, a gente já conhece a história, eles se deparam com uma grande tempestade, e aí, irmãos, eles são colocados a provas, e nós vamos, então, tirar algumas lições dessa tempestade que os discípulos passaram. E a gente sabe muito bem, irmãos, que a nossa vida não é feita só de momentos bons, não é feita só de alegrias. A nossa vida, irmãos, a gente passa por problemas e crises e tristezas. E a gente conhece no nosso meio, como cristão, como tempestades, como essas tribulações, essas lutas, né? São conhecidos como tempestades. A gente associou justamente as lutas da vida como tempestade que nós podemos passar. E aí, irmãos, como é que o crente pode saber se a luta que ele está passando é uma tempestade ou é um problema natural, corriqueiro da vida, né? Porque geralmente quando a gente passa por alguma coisa pequena, as pessoas dizem que a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água. Não é assim? E essa questão de fazer tempestade num copo d'água, eu creio que é justamente por causa do texto, né? Não é tão grave o seu problema, isso aí você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas, irmãos, quando a tempestade se agiganta, e a gente vê que verdadeiramente é um grande problema, nós nos sentimos, irmãos, incapazes de enfrentar aquela tempestade, aquele problema, e aí, irmãos, só tem uma coisa a fazer, é se entregar completamente nas mãos do Senhor Jesus, confiar nele plenamente, e foi isso que esses discípulos fizeram. A tempestade, irmãos, eu peguei aqui uma definição. A tempestade é uma ação violenta da atmosfera
às vezes acompanhada de chuva. Não foi o caso aqui. Aqui só fala em vento e as ondas do mar, né? E às vezes é acompanhada de chuvas, ventos e trovões. É denominada também de temporal. Quando tem uma grande tempestade também se chama de temporal. E aí, como eu falei, no sentido figurado, para nós, é uma luta, é uma tribulação, é uma dificuldade que nós passamos, tá bom, irmãos? Todos nós passamos lutas e dificuldades nesta vida e tribulações, mas vejam bem, irmãos, há pelo menos 3 tempestades que nós podemos atravessar. Pelo menos 3, tem mais, mas eu defini aqui 3 tempestades que nós podemos atravessar, tanto eu como você, todos nós. A primeira tempestade que nós podemos atravessar, irmãos, o primeiro tipo de tempestade que nós podemos atravessar, é justamente aquela, irmão, que nós mesmos provocamos. Nós mesmos somos responsáveis, irmãos, de termos causado uma tempestade, e aí a gente vai passar por aquilo que a gente provocou. Como assim, pastor? Irmãos, essas tempestades ocorrem devido à nossa desobediência a Deus. Quando a gente está sendo desobediente a Deus, irmãos, a gente está entrando numa tempestade que nós mesmos provocamos. Porque tudo aquilo que a gente faz em desobediência a Deus, irmãos, vai provocar lutas, dificuldades, tribulações. Nessa primeira tempestade. São aquelas que nós provocamos. E ela traz graves consequências, anote bem aí. Não só para você, mas também para quem está ao seu lado. Para quem está com você. Vai passar por uma tempestade. Muitas das vezes que não tem culpa de estar passando por aquela tempestade. Pastor, pode ser mais claro? Posso. Quem se lembra aí do profeta Jonas? Deus disse, vai a Nínive e prega o evangelho. Mas ele desobedeceu a Deus. Andou na contramão de Deus. Fez aquilo que era contrário à vontade de Deus para a vida dele. E aí ele foge, ele entra no barco e acontece o quê, igreja? Tempestade. O mar se agita. E aí os marinheiros ficam tudo sem entender por quê. Por que está acontecendo isso? O que está havendo? Tem alguém aqui que está provocando isso? E aí Jonas conversa. Sou eu que estou aqui em desobediência a Deus. Estou contra a vontade de Deus. E aí os marinheiros jogam ele no mar para poder acalmar a tempestade. Mas os marinheiros não tinham nada a ver com o problema de Jonas. Os marinheiros não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas. Mas estavam, que igreja? Na tempestade. Eles entraram na tempestade também. E aí, irmãos, aquele que anda em desobediência ao Senhor, ele sempre está caminhando para uma grande tempestade. Ele vai passar por uma tempestade. O outro modo de nós passarmos por uma tempestade, irmãos, é aquela que Deus permite para testar a nossa fé. Aí nós estamos entrando numa tempestade não pela desobediência a Deus, mas que Deus permite para que nós venhamos, irmãos, testar a nossa fé. São aquelas que Jesus mostra a direção para nós seguirmos. Ele nos dá, irmãos, ali um ponto de chegada, e aí, irmãos, nós vamos andando em direção a esse ponto de chegada, a essa missão que Deus nos dá, e no meio do caminho acontece uma tempestade, e engraçado é que quando nós estamos caminhando em busca do nosso objetivo, irmãos, nós pensamos que estamos sozinhos no meio dessa tempestade. E aí nós podemos ver um texto, irmãos, também em Marcos, outra tempestade que ocorreu mais na frente, no capítulo 6, a partir do versículo 47. Marcos, capítulo 6, versículo 47. Ao cair da tarde,
o barco estava no meio do mar. E Jesus estava onde, irmãos? Sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então, irmãos, vejam bem, bem antes disso acontecer, Jesus reúne os discípulos e também ordena que eles passem e atravessem o mar. Então, eles estavam debaixo da direção do Senhor, como também em Marcos capítulo 4, estavam para cumprir uma missão, irmãos. Estavam, irmãos, com um objetivo traçado. Eles estavam, irmãos, aqui, sendo obedientes a Deus. Eles, embora no momento que se formou a tempestade, eles se sentissem sozinhos. Eles pensassem que estavam sozinhos. Mas o interessante, irmãos, duas coisas para nós atentarmos nessa parte aqui. Em primeiro lugar, irmãos, é que eles não desistiram, eles continuaram remando. Remando. Eles continuaram se esforçando, irmãos. E isso demonstra, irmãos, que as situações de adversidade que nós podemos passar na vida, irmãos, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós não podemos entristecer, irmãos, nós devemos seguir em frente, e mesmo diante das lutas, e mesmo que o medo venha, irmãos, nós temos que perseverar, irmãos, porque nós temos a certeza que mesmo em meio às dificuldades, e aí vem o segundo ponto, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades da vida, nós vamos ter um Deus que vai estar nos observando. Porque Jesus estava olhando o esforço deles, as lutas deles. Eles estavam remando, estavam tentando. E aquele Deus misericordioso e amoroso estava com o olhar neles. E no momento certo, Jesus vai ao encontro dele, andando sobre o mar. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, o primeiro tipo de tempestade que a gente pode passar é aquela que a gente está por desobediência. O segundo tipo de tempestade é para testar a nossa fé, para ver o quanto nós estamos firmados no Senhor. Mas tem o terceiro tipo de tempestade, irmãos, que aí, irmãos, essa tempestade, essa luta, essa batalha, ela vem provocada pelo inimigo, por Satanás. Ele levanta tempestade nas nossas vidas, ele levanta lutas, levanta batalhas, levanta dificuldades também. E nós, muitas das vezes, temos que passar por essas tempestades, irmãos. E uma delas é essa aqui, do texto desta noite, capítulo 4. O inimigo sabia que Jesus e os seus discípulos iam para salvar uma vida, para libertar uma vida das mãos de Satanás. O inimigo sabia, irmãos, que eles estavam indo em direção à batalha. O inimigo sabia, irmãos, que eles estavam cumprindo a missão e sabia também que Cristo estava com eles, porque é assim que acontece, irmãos. Se nós temos um chamado, temos um direcionamento, a gente pode prosseguir por essa batalha, porque o Senhor vai conosco. Amém, irmãos? Então, são praticamente esses três tipos de tempestades, irmãos, que nós enfrentamos. Há outros tipos de tempestades, batalhas, lutas, né? Mas, queridos, vejam bem, irmãos, Jesus estava ali no barco e Jesus está dormindo. Aí você talvez esteja se perguntando como é que Jesus vai dormir
em meio de uma grande tempestade. Como é que ele consegue? Aí eu lhe digo, irmãos, se você passar o dia no meio do sol quente, andando de um lado para o outro, pregando o evangelho, falando, curando, orando pelas pessoas, com certeza, à tardinha você vai estar totalmente quebrado. Porque eu prego aqui, às vezes é 1 hora e pouco, quando eu desço, a primeira coisa que eu procuro é uma cadeira para sentar, porque apesar que Jesus era bem mais novo do que eu na época, né? Mas passar o dia todo pregando, ensinando, e aí à tardinha Jesus estava, por quê? Porque ele era homem, ele era Deus, mas era também homem, irmãos. No momento que ele entra no barco, ele deita, e ali de imediato ele dorme, irmãos, ele estava como homem, cansado, moído, mas no meio da tempestade, irmãos, ele descansou, porque ele também era Deus e tudo estava no controle da sua mão. Porque Deus é Deus, ele não deixou de ser Deus em nenhum minuto. Amém? Ele já sabia que aquilo ia acontecer, mas aquilo não afetou o ministério dele, porque ele também era Deus. Agora, nós, irmãos, nós somos frágeis, irmãos. Nós somos seres humanos e muitas das vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos sucumbir em meio à tempestade. Aquela segunda tempestade que eu falei para vocês, que Jesus foi encontrar os discípulos, ele pediu para Pedro vir ao encontro dele, e Pedro foi. Mas quando Pedro desce do barco e começa a olhar para as ondas, ele passa a afundar. E às vezes nós somos assim, irmãos. Na nossa caminhada, se nós tirarmos os olhos de Jesus e começarmos a olhar só para as lutas, só para a tempestade, nós vamos afundar. Então, eu quero aqui, irmãos, dizer algumas coisas para nós esta noite, para que nós não venhamos jamais ser pegos de surpresa em qualquer tempestade que nós passarmos, que nós possamos tomar algumas providências para nós não naufragarmos, irmãos. A primeira é, irmãos, que nós não podemos, irmãos, deixar que o pavor venha tomar conta do nosso ser. Porque às vezes tem lutas que nós passamos que nós ficamos apavorados, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que deixam o pavor tomar conta de si. O Isaías, capítulo 21, versículo 4, o profeta diz o seguinte aqui, olha: o meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. Então, nós vemos aqui o coração de uma pessoa que está apavorada, ela está agitada, e a noite que ela desejava, irmãos, se tornou em medo. Porque o pavor, irmãos, tomou conta dela. A gente pode sentir medo diante de algumas situações. Porque o medo, irmãos, ele tem uma base irracional, é natural. O medo, irmãos, faz parte de nós e serve para nos ajudar em muitas coisas. O medo, irmãos, ele serve para nos colocar um limite em algumas coisas, algumas atitudes. Se não fosse um medo, irmão, nós atravessávamos uma rodovia, uma BR-116 de olho fechado. Mas ninguém faz isso por quê? Porque a gente tem medo. E serve, irmãos, para nos preservar. O medo é um dispositivo que o Senhor deixou em nós para nos preservar. Porque se não fosse o medo, a gente pulava de um prédio para o outro. Mas ninguém faz essa loucura, irmãos. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo é natural, é normal. Agora não pode se deixar o medo se transformar em pavor. Porque pavor, irmãos, aí a pessoa já está descontrolada. Ela já está entrando em pânico. Tá certo, meus irmãos? Ele já está aí permitindo, irmãos, que as coisas estão fugindo do seu controle. É quando a pessoa entra em pavor, fica apavorado. Ele já não tem mais o controle das coisas, das situações. Com medo, não. Você pode sentir medo, mas você tem um controle das coisas ainda. Então, quando a gente está diante de uma grande
tribulação, um grande problema, a primeira coisa que nós devemos atentar é ter cuidado de não permitir que o medo que nós estamos sentindo venha se transformar em pavor. Amém ou não amém? O pavor, irmãos, ele provoca um desequilíbrio psicológico na nossa mente. A gente perde o raciocínio lógico, e aí, com isso, ele vai neutralizar, irmãos, o nosso potencial de ser humano. E isso, irmãos, faz um grande mal. E muitas pessoas, a gente pode até ver, irmãos, morrem quando estão sendo assaltadas, porque se apavoram, tomam decisão, porque o raciocínio lógico já não está mais equilibrado. E tomam decisões pelo pavor, e às vezes morrem, tá certo? E tomam muitas medidas drásticas. Eu tinha um professor, meus irmãos, no seminário, mas aí já era uma doença, tá certo? Mas eu creio, irmãos, que uma pessoa que está com pavor, ele tem esse sintoma, porque ele tinha a síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? Ixi, falar na frente da psicóloga aqui, vou ver se eu alinho aqui mais ou menos, né? Irmãos, pelo que ele deu testemunho dele, ele tinha pavor de sair de casa, porque ele pensava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa de mal com ele. Se ele saísse, ele pensava que um carro poderia atropelar, ele ficava com medo das pessoas, pensando que qualquer pessoa ia matá-lo, assaltá-lo. E ele ficava em casa, irmão, ele não saía de casa, porque ele tinha terror, ele tinha essa síndrome. Mas um dia foi necessário ele ir no banco. E aí, irmão, nesse dia, esse é o testemunho que ele nos contou. Ele disse que entrou nesse banco, irmãos, com um medo tão grande, olhando para as pessoas. E teve um momento, irmãos, que entrou 3 homens de uma vez só no banco, um atrás do outro. E quando ele viu aqueles 3 homens, ele ficou apavorado. Ele disse, eles vão fazer um assalto aqui no banco. Eles vão já puxar as armas. Olha como a mente, né, trabalha, né, irmãos? E aí, irmãos, ele já ficou pensando em se jogar no chão. Tamanho era o pavor que ele estava ali. Mas, queridos e amados irmãos, a gente não pode se deixar levar, irmãos, pelo medo, e muito menos deixar que o medo ele venha se transformar em pavor, irmãos. Porque a gente pode passar por tempestades, irmãos. A gente pode passar por lutas, adversidades, batalhas, irmãos. Amém, queridos? Mas o certo, irmãos, que nós estamos com Jesus, irmãos, nós vamos atravessar as tempestades da vida. Aqui no texto nós vimos, irmãos, que no versículo 36, e eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Tinha muitos barquinhos seguindo eles. Mas qual era a diferença, irmãos, para aqueles discípulos? Que naquele barco dos discípulos, irmãos, eles poderiam gritar por clamor, porque Jesus estava naquele barco. Aqueles outros barquinhos, irmãos, iam passar pela tempestade, irmãos, mas Jesus não estava naqueles barquinhos com eles. Mas no barco de Jesus, eles podiam clamar, porque Jesus estava lá. No barco que eu e você vivemos, irmãos, Jesus está conosco. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, nós não podemos deixar que o medo se transforme em pavor. Em segundo lugar, o que é que nós podemos fazer diante de uma tempestade que nós possamos estar enfrentando? É algo que nós devemos dizer também, que tempestade não marca horário para começar. A nossa vida pode ir a mil maravilhas e, de repente, se iniciar um temporal, uma tempestade. Uma outra coisa que nós devemos fazer, irmãos, é usar o nosso potencial humano até o limite máximo. Porque tem coisas, irmão, que nós podemos fazer. E aí, irmãos, quando nós vamos até o limite máximo do nosso potencial, e nós não podemos mais fazer nada, e aí nós temos que clamar por Jesus, porque só Ele pode fazer. Quando nós não podemos fazer mais nada, só Jesus pode fazer. Os discípulos, irmãos, aqui nesse texto,
Eles começaram a remar ali entre 6 e 7 horas da noite. Quando chegou, irmão, na quarta vigília da noite, já perto aí da meia-noite, eles ainda estavam no meio do mar, irmãos. Porque eles estavam remando contra o vento, irmãos. Eles praticamente não saíam do lugar. Esse mar da Galileia, me lembrei do nome do mar. Mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, é o mesmo mar de Genazaré. Ele, irmãos, esse mar é um pouco maior do que a Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Falando geograficamente. Eu que já entrei naquela Baía do Rio de Janeiro muitas vezes, eu posso dizer para vocês, irmãos, que é uma extensão que é grande, mas não é tão grande. Porque se começar a remar às 6 horas da noite, com certeza, meia-noite, em qualquer uma das margens, a pessoa pode encostar ali o seu bote e o seu barco. Mas eles não, irmãos. Eles estavam remando, estavam cansados. Isso aqui eu estou falando, irmãos, daquela tempestade lá de Marcos capítulo 6, amém? E aí, irmãos, os discípulos estavam empregando todo o seu potencial. Ali, eles estavam se forçando. Eles estavam no limite das suas forças. Porque, queridos irmãos, se eles desistissem, irmão, de remar, o vento ia levar eles para trás. Ou ia levar eles para uma outra praia, não aqueles que queriam ir, ou eles iam voltar para o ponto de origem. Mas eles persistiram, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela está cheia de versículos que nos mandam, irmãos, perseverar, persistir, nos esforçar, usar o nosso potencial, como a gente vê lá em Josué capítulo 1, versículo 6, que o Senhor diz o quê? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Josué poderia descansar, dizer, eu não sei muito sobre liderança, mas Deus está comigo. Não, mas o Senhor está dizendo, esforça-te, usa o teu potencial humano, usa as ferramentas que eu já coloquei em ti, os dons, os talentos, usa. Também, irmãos, nós podemos ver quando, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, eu acho esse versículo aqui muito bom, irmãos. Ele diz o seguinte, esforçai-vos e tende bom ânimo. Se esforçar e ter bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão. Não, perdão, irmãos, eu passei aqui à frente. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que vem às nossas mãos, irmãos, nós devemos nos esforçar para fazer e fazer com zelo, porque, irmãos, é a oportunidade que o Senhor nos dá para trabalharmos. Então, irmãos, nós temos que usar o nosso potencial humano. Se tem uma batalha, se tem uma luta, tem uma dificuldade, eu não posso ceder. Eu tenho que tentar de todas as maneiras, até onde eu puder, irmãos. Eu tenho que lutar com minhas forças, até onde eu puder. Quando eu não puder mais, aí, irmãos, eu vou clamar pelo Senhor Jesus. Os discípulos remaram, porque eles se esforçaram. Então, a gente tem que usar o nosso potencial humano. E a terceira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é não desistir. E a desistência vem em consequência do desânimo. Se nós permitirmos que o desânimo entre nas nossas vidas, a desistência será inevitável. E nós não podemos desistir, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos chamados, irmãos, para olhar para trás. Quem foi que colocou a mão no arado aqui, como diz a palavra do Senhor? Nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós fomos chamados para olhar para frente, para prosseguir, para perseverar até o fim, irmãos. Nós não fomos chamados para ficar pelo meio do caminho. Há lutas, a batalha, continua andando. Mas está doendo, continua andando.
Ah, mas é muito difícil, continua andando. Não pode desistir. Os discípulos lutaram contra o vento, irmãos. De todas as maneiras, remaram, mas não desistiram. Nós devemos ser assim, irmãos. Devemos lutar para alcançar a vitória em meio às dificuldades e às lutas da vida. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, o Senhor fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem é que gosta de receber recompensa aqui esta noite? Pois se esforce, continua marchando, continue indo em frente, não desanime, não desista, porque aí vem uma recompensa, né? E aí, irmão, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, que também é um texto maravilhoso que diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco de que com ele. Quem é aquele que está conosco? Jesus. Você pode glorificar ele esta noite, você pode exaltar esse Senhor que está conosco. Então se esforce, continue em frente. Então, irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, desanimar, desistir, retroceder. E nós devemos também, irmãos, ter fé. Ter fé, irmãos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas dizem que tem fé. A pessoa tem fé na fé que ela tem. Alguém entendeu alguma coisa? Não, né? É o seguinte, a pessoa está passando na luta, o irmão vai e diz: irmão, tenha fé. Aí a pessoa diz: não, mas eu tenho fé. Ela tem fé na fé que ela tem, mas ela não pode ter esse tipo de fé. Ela tem que ter fé, irmãos, específica. A fé que ela tem que estar em Jesus, irmãos. Eu tenho fé em Jesus. Não é dizer que eu tenho fé. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu tenho fé. Você tem fé em quê? Sua fé tem que, para que possa verdadeiramente ter peso, a sua fé tem que estar em Jesus. Porque Jesus, irmãos, se a nossa fé está em Jesus, nós temos a confiança nele. E todas as dificuldades vão ser resolvidas. A Bíblia também está cheia de exemplos de pessoas que tiveram a fé em Jesus e viram os milagres acontecerem na sua vida. Nós vemos lá aquele centurião de Cafarnaum, que tinha o jovem doente, foi até Jesus, ele teve fé na palavra que Jesus liberou. Nós podemos ver, irmãos, aquela mulher cananeia que foi até Jesus, correu atrás de Jesus e recebeu ali a palavra de Jesus, e a sua filha foi liberta. Nós podemos ver daqueles homens, irmãos, que carregaram aquele paralítico e entraram por cima de uma casa, irmãos. Só a fé pode fazer essas coisas, irmãos. Porque eles sabiam que aquele que estava dentro da casa poderia verdadeiramente resolver o problema deles. Não era só porque eles tinham fé, mas eles tinham fé em alguém, em Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi até onde estava Jesus. Não é só ficou em casa dizendo: a minha fé vai me curar. Não, ela tinha fé, mas fé em Jesus, naquilo que ela provavelmente ouviu de Jesus, e ela foi até onde Jesus estava. Assim como Jairo também recebeu o seu milagre, porque ele tinha fé em Jesus. Então, nós devemos ter fé em Jesus, e é essa fé que lá em 1 João 5,4 diz que nós vamos vencer, porque diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus vai nos fazer vencer esse mundo. A palavra de Deus também diz em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível ao que crê. Diga tudo. É tudo, irmãos. Tudo é tudo. É possível a quem crê. A palavra de Deus, ela não vai nos dar uma promessa ilusória, não. Quando diz tudo, é tudo mesmo. Tudo pode ocorrer
para aquele que crê. E também, irmãos, pode não acontecer nada se não tiver fé, porque em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí também, se não agrada a Deus, irmãos, se não anda de acordo com a sua vontade e o seu querer, nada vai acontecer. Então, nós devemos estar preparados para passar pelas tempestades, irmãos, tendo a consciência de nos portarmos assim, em meio às lutas da vida, em meio às dificuldades, em meio às batalhas que possam surgir, irmãos. Então, há algumas coisas que nós precisamos fazer ainda, já que nós agora temos controlado o nosso medo, já que agora, irmãos, eu sei que eu não vou desanimar, eu vou tentar de todas as maneiras, até o meu potencial, limite, e quando eu ver que eu não vou conseguir, diante dessas lutas, dessas batalhas, aí eu vou proceder de outra maneira, outros passos. O que é que eu tenho que fazer agora? Clamar por Jesus. Diga, clamar por Jesus. Os discípulos em Marcos capítulo 4, 38, disseram, mestre, não te dá que pereçamos? Lá em Mateus 14, 30, Pedro, quando está afundando, ele grita, Senhor, salva-me! E Jesus vai e pega ele pelas mãos. Agora aqui, irmãos, desse texto que nós estamos vendo, no versículo 38, aí, irmãos, tenha cuidado, viu? Porque, às vezes, no meio das dificuldades, irmãos, nós vamos clamar a Jesus, mas aqui, que nem os discípulos clamaram a Jesus como se estivesse dando um carão no Jesus, não foi? Vocês viram aí? Parece que os discípulos estão dando um carão no Senhor Jesus, né? Ô mestre, não te dá que pereçamos, o senhor não está vendo isso não? Nós aqui nessa luta, nessa batalha, o senhor não está vendo isso aqui não? Não foi assim? Parece que os discípulos estão querendo puxar a orelha de Jesus, dar um carão em Jesus. Mas aqui a gente tem que dar o desconto, porque eles estavam o quê, irmãos? Apavorados. Apavorados. Eles não estavam só com medo, eles estavam apavorados. Então, eles foram até Jesus ali e falaram de qualquer jeito. É por isso que nós devemos controlar o nosso medo. Porque nós devemos clamar a Jesus, irmãos, mas, queridos e amados irmãos, clamar da maneira correta, né? Existem pessoas, irmãos, que na hora da tempestade não clamam a pessoa certa, não vão buscar a pessoa certa, não clamam verdadeiramente a pessoa certa, não vão a Jesus, porque Jesus, irmãos, ele nunca deixou de responder um clamor de ninguém, e as pessoas às vezes deixam de ir a Jesus, e nós devemos, irmãos, clamar a Jesus. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é clamar a Jesus. A outra coisa, irmãos, que nós devemos fazer no meio da tempestade, aqui, já que nós estamos controlando as outras coisas, é permanecer no mesmo lugar, no seu lugar, não sair da onde você está, a menos que Jesus dê a ordem, como foi com Pedro. Pode vir, Pedro, até mim. Aí ele saiu do barco. Mas se Jesus não dá a ordem, irmãos, a gente, irmãos, não pode jamais abandonar o barco. A gente tem que permanecer, irmãos, ainda que parece que tudo vai submergir, pareça que tudo vai naufragar, pareça que tudo vai se acabar, não tem mais solução. A gente tem que permanecer no barco, a não ser que o Senhor peça para sair, irmãos. O crente não pode ficar apavorado, irmãos, quando vê a água entrando no barco, quando vê as ondas batendo do lado, irmãos. Diante de tudo isso que estiver acontecendo, irmãos, o melhor lugar que nós podemos ficar é dentro do barco. Não podemos abandonar o barco, porque é no barco que está o Senhor Jesus, e é Jesus, irmãos, que pode nos salvar. Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos, nós devemos obedecer a Jesus e tudo que Jesus falar.
Aqueles discípulos estavam ali, irmãos, não é porque eles foram fazer um passeio recreativo, não. Eles estavam ali porque Jesus chamou eles para uma missão, para atravessar aquele mar. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus ordenou que eles entrassem no barco, seguissem adiante. Já que em Marcos capítulo 4, 35, o mestre também mandou que eles entrassem no barco, que iam atravessar também. Eles estavam ali, irmãos, porque estavam em obediência ao Senhor. Obedeceram a ordem de Cristo. Se nós, crentes, irmãos, andarmos sempre em obediência ao Senhor Jesus, obedecendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, não quer dizer que não vai ter tempestade, não, irmão. O que quer dizer, irmãos, é que nenhuma tempestade, irmãos, vai impedir da gente chegar onde Jesus quer que a gente chegue. Amém? Não quer dizer que não vai ter tempestade, não. Pode vir tempestade, e vai ter, porque a vida tem tempestades, lutas. Agora, o que nós podemos ter como garantia é que nós vamos vencer as tempestades, irmão, porque Jesus vai nos levar até onde Ele quer nos levar. Jesus falou em Mateus 7, 24, que todo aquele que escuta as suas palavras é como o homem que edificou a sua casa na rocha, que pode vir as tempestades, irmão, e a casa não vai cair. Mas também, por outro lado, quem não obedece a sua palavra, está edificando a casa na areia. E aí, a casa pode vir a cair. E aí você deve estar se perguntando, mas pastor, eu tenho andado em fidelidade ao Senhor, eu tenho servido a Deus, nós somos uma igreja abençoada. Por que tem tanto irmão passando tempestade, lutas, adversidade? Irmãos, nós lutamos, irmãos, as lutas chegam, porque, irmãos, nós sempre vamos ter lutas, nós sempre vamos lutar contra as constantes aflições desse mundo, irmão. Jesus disse, né? João 16, 33, no mundo tereis aflições. Nós sempre vamos ter lutas, dificuldades. Isso porque nós escolhemos, irmãos. Como assim, pastor? Nosso representante lá no Éden escolheu isso. Ele escolheu andar fora do projeto de Deus. Ele escolheu andar pela sua própria capacidade. Porque Deus fez um jardim, preparou tudo e botou o homem lá. Está aqui, ó, você tem tudo o que você precisa, a minha presença, bênçãos materiais, alimentação, água, um jardim para você cuidar. Só não vá para aquela árvore. E a serpente disse, rapaz, se você for lá, você vai ser maior do que ele. Você vai ser igual a ele. Você vai ser Deus. Você vai conhecer o que é o bem e o que é o mal. Você vai ser... Vá lá. Aí o homem foi. Escolheu. E aí, irmãos, a partir dali nós temos aflições, temos lutas, temos dificuldades físicas, enfermidades chegaram, a velhice chega, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, tudo isso em consequência, irmãos. E aí o Senhor nos permite passar algumas lutas, primeiro também, irmãos, para conhecer os nossos limites humanos, porque para nos conhecer diante das adversidades, porque quando nós estamos bem, irmãos, em meio às bênçãos, às vitórias, quando a gente tem um bom emprego, quando a gente está com saúde, quando a gente é promovido numa empresa onde trabalha, quando a gente recebe muitas bênçãos, irmãos, parece que a gente não precisa muito da ajuda de Deus, não. Muitas pessoas vão deixando Deus de lado, porque tudo vai bem, aí começa a deixar esquecer mais de Deus. Foi aquilo que foi pregado aqui domingo, né? Será que o mal é necessário, irmãos, para poder... O pastor pregou aqui, né? Será que o mal é necessário para o crente poder glorificar a Deus?
Será que tem que ter o mal ocorrendo para a gente ver que Deus verdadeiramente é bom? E às vezes parece que tem crente assim. Quando tudo vai bem, não se lembra de Deus, irmãos. Cheio de dinheiro no bolso, cheio de saúde, família vai bem, esquece. Mas aí, irmãos, Deus permite a gente passar por várias circunstâncias da vida, irmãos, para que a gente venha ver que a gente não é tão importante como a gente pensa. A gente falou muito sobre isso na pandemia. O homem foi ver na pandemia que ele não é tão como ele pensa, porque um vírus que a gente nem vê fez o estrago que ele fez. Não é isso? Vejam só, irmãos, no Salmo 40, versículo 17, Davi, que era um rei riquíssimo, que morava num palácio, era poderoso, ele percebeu, irmão, que ele não era nada, Davi. No Salmo 40, versículo 17, ele diz: mas eu sou pobre e necessitado. Davi. E ele diz o seguinte: contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Senhor, meu Deus. Davi, que era riquíssimo, morava num palácio, ele diz: eu sou pobre e necessitado. Porque, na realidade, nós, como seres humanos, é isso que nós devemos reconhecer diante do nosso Deus, que é todo-poderoso, irmãos. Porque sem Ele nas nossas vidas, nós não somos nada. Se nós estamos aqui, irmãos, bem arrumadinho aí, bonitinho, todo mundo com saúde, ou se não está com saúde, irmão, mas está na presença de Deus, é porque o nosso Deus tem nos sustentado. É porque, irmãos, assim como Ele fez com Pedro, quando estava afundando, irmãos, Ele sustentou pelas mãos. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, quando nós estamos passando por tempestade. Se nós não estamos mais aguentando, irmão, nós devemos levantar as nossas mãos, porque o Senhor vai segurar e Ele vai sustentar, porque diante da presença dEle, irmão, nós ficamos de pé. Aleluias! E foi por isso que Deus criou lá o espinho na carne de Paulo. Paulo dizia, reclamava que tinha um espinho na carne, justamente para isso, para ele não se ensoberbecer, para ele estar sempre reconhecendo que há alguém que está acima dele e que tem todas as coisas no controle. E Paulo dizia justamente isso: Deus, para mim não me soberbecer pelo meu conhecimento, diante de tudo que eu já fiz na obra de Deus, eu tenho esse espinho, para me reconhecer que tudo é proveniente de Deus. E aí, irmãos, Deus permite também nós passarmos por lutas e tribulações, para nós conhecermos Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nós temos uma caminhada como cristãos, mas parece que às vezes nós não conhecemos Jesus ainda. Parece que nós não conhecemos esse Jesus que é da Bíblia, da palavra. A tempestade acontece, irmão, na vida do crente, para que este venha conhecer melhor a Jesus. Porque o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente. Ele não nos deixa só, irmãos. E tem crentes, irmãos, que ainda, mesmo que tenham uma boa caminhada com Jesus, na hora das lutas parece, irmãos, que nunca conheceu Jesus. Jesus, Ele está presente na minha e na sua vida. Ele é um socorro, irmãos. Somente Ele é a ressurreição e a vida. Somente Ele. Se Ele venceu a morte, irmãos, Ele pode vencer qualquer coisa, irmãos. Porque foi dado todo o poder a Ele no céu, na terra e embaixo da terra. Só Ele é todo poderoso. E às vezes a gente parece que não conhece esse Jesus. Ele é o caminho. E nenhum outro há salvação, só nele, irmãos. Então, somente o crente que estiver junto a Jesus, confiar nele firmemente, crer em todas as suas promessas, irmãos, somente esse crente jamais vai submergir, irmão, vai afundar pelas tempestades da vida. Somente esse crente, irmãos, que tem esse relacionamento, irmãos, com esse Jesus, ele
jamais vai se render diante das tempestades da vida, porque há um Deus que está com ele no barco. Amém, meus irmãos? Cristo, ele prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias, irmãos. E não tem um dia que ele não esteja conosco e olhando para nós e conhecendo as nossas lutas e as adversidades. E se viu também, irmãos, para concluir, versículo 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles não conheciam ainda Jesus, irmãos, porque eles tinham visto os milagres de Jesus, eles andavam com Jesus para cima e para baixo, irmãos, eles tinham visto as enfermidades obedecer Jesus. Jesus mandava sair a paralisia, saía a cegueira, saía. Eles tinham visto, irmãos, milagres de Jesus, irmãos. E agora eles estavam vendo que até a natureza, o mar, o vento, obedecem a Jesus, esse Deus grandioso. E é esse Deus grandioso, irmãos, que nós entregamos nossas vidas para Ele. A esse Jesus, irmãos, que está aqui esta noite. A esse Jesus, irmãos, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, irmãos. É esse Jesus, irmãos, que tem cuidado da minha e da sua vida, diante das tempestades da vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor.